Olá pessoal, eu vou mostrar hoje como a gente projeta a geração de valor em saúde. A ideia é a gente entender o fundamento daquilo que tem que ser feito para que uma organização de saúde gere valor. Antes de começar, eu quero fazer aquele convite de sempre, né? Se inscreve no meu canal do YouTube, marca o lembrete, né, para você ser avisado toda vez que houver vídeos novos aqui. Isso ajuda a gente a ganhar seguidores e estimular aí a produção dos conteúdos. Praticamente toda semana eu estou postando aqui no canal, tá? Então se inscreve lá. Do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do processo de geração de valor. Saúde com base em valor é um tema que está cada vez mais popular e pós-pandemia adquire uma relevância ainda mais aguda do que tinha antes da pandemia. Nós temos alguma coisa a aprender com outros setores que já passaram pelo mesmo processo? E a resposta é sim, nós temos. Vamos nos reportar ao início do século XX. A inovação de que a gente está falando aqui é uma inovação que tem mais de um século. No início do século XX, por volta de 1920, mais ou menos, as empresas estabelecidas naquela época, naquele momento histórico, né, começaram a perceber que a sociedade, os mercados estavam apresentando segmentações que antes não tinham. Lembra do Henry Ford no início do século XX, é um exemplo clássico, né? Tinha um tipo de produto, uma fábrica, era aquilo que ele tinha e o pressuposto era que todo mundo iria querer aquilo, independentemente de qualquer outra coisa. Isso funcionou. E todas as outras organizações de outros setores adotaram a mesma perspectiva. Mas muito rapidamente, no pós-guerra, começou a ficar claro que a sociedade, Estados Unidos, Europa em seguida, ela estava se complexificando, já estavam aparecendo outros tipos sociais, outras demandas, outras cabeças, outras necessidades. E as organizações de então não estavam preparadas para atender às necessidades novas que iriam surgindo. Exatamente a mesma coisa aconteceu em saúde. Tá? Só que a saúde não respondeu como as organizações daquela época, a partir dos anos 20 e depois durante todo o século 20, elas responderam às mudanças da sociedade, adotando práticas de organização diferentes para poderem continuar gerando valor para os seus clientes. A Ford, por exemplo, relutou muito em fazer isso, mas ela, no final dos anos 20, ela acabou fazendo, senão ela quebrava. Tá? A General Motors tinha feito antes, estou dando um exemplo do automóvel que é mais simples, mas a DuPont fez isso, a General Foods fez isso. Isso o quê? Então vamos examinar isso, porque isso daí é extremamente interessante, extremamente enriquecedor para quem se interessa por saúde. Essas empresas que eu citei, de outros setores, elas perceberam que não dava mais para continuar respondendo às necessidades de clientes, mantendo as estruturas monolíticas que elas tinham. Elas eram organizadas, e nota o termo organização, né? Essas empresas eram organizadas por funções. Né? Então tinha lá o marketing, tinha as vendas, tinha a fabricação, tinha a pesquisa, tinha setores, funções independentes dentro de uma organização que tinham a missão de fazer cada um lá a sua coisa para que a empresa então produzisse o produto, geralmente um só, que ela produzia. Então já expliquei que esse processo ele ficou complexo. As empresas tiveram de mudar por causa dessa complexidade que, de uma maneira simplificada, significa uma variedade muito maior de demandas e de necessidades e não adiantava mais querer fazer tudo com uma mesma organização, com as mesmas pessoas, etc. Mesmas fábricas, como é que você vai produzir
muitos produtos diferentes para vários segmentos, numa mesma fábrica, com o mesmo tipo de equipamento? Não dá. O que essas empresas, então, essencialmente fizeram? Elas se reorganizaram, tá? Elas mudaram a sua maneira de operar, elas criaram o que se chamou, muito cedo, não naquela época, mas em seguida, de Strategic Business Units. O que é isso? As organizações passaram a ser organizadas por necessidades de clientes. Então, por exemplo, a indústria automobilística, que é mais fácil a gente entender, né? Ela criou divisões. Tinha a divisão do Chevrolet, da Pontiac, do Oldsmobile, e essas divisões eram empresas independentes dentro da estrutura maior, no caso aqui que eu citei da General Motors. Tá? Cada uma tinha sua fábrica, cada uma tinha suas pessoas, seu marketing, suas vendas, sua pesquisa de necessidade do consumidor. Eram unidades de negócio estratégicas, substituindo aquelas organizações monolíticas de então. Para quê? Para poder continuar atendendo necessidades de usuários. Todas as empresas que se organizam em função de atender necessidade de usuário passaram por esse processo mais cedo ou mais tarde. Tá? A General Electric foi só bem mais tarde, ela é o exemplo mais citado disso daí. Então, o que essas empresas foram forçadas a fazer? Elas tiveram de abandonar o conceito de trabalhar por funções e desconstruir. Né? Tudo continuava dentro da mesma corporação, vamos falar assim, mas se criaram as unidades estratégicas de negócio, como empresas independentes dentro de cada organização maior. O entendimento foi esse que está aparecendo aí na figura. O valor, se eu quero satisfazer necessidades de usuários. Esse se é muito importante. Se o meu foco é satisfazer necessidades de clientes, então eu tenho que me organizar de modo a criar cadeias de atividades que vão satisfazer a cada segmento específico de usuário que eu estou considerando. Isso é exatamente a mesma coisa que aconteceu em saúde. Essas cadeias de atividade, a gente chama de cadeia de valor, supply chain, às vezes cadeia de fornecimento, um pouquinho diferente, mas para as nossas finalidades aqui dá no mesmo. Né? Implica em tudo que é necessário para conceber um produto ou um serviço que atenda a uma necessidade de um usuário, né? Projetar, produzir e entregar e dar suporte. Tá? Em saúde isso não aconteceu. Aconteceu na GE, aconteceu na General Motors, na Ford, na Dupont, na General Ford, em todas as empresas e todas as organizações, mas em saúde não. O foco continuou a ser só, digamos assim, em produzir e entregar o serviço. O serviço não foi desconstruído, ele não foi reorganizado. Não existe o conceito de SBU em saúde. É claro, saúde nunca colocou, pelas razões que nós já conhecemos, o cliente no centro da sua atividade. Tá? O centro era o médico, eram os recursos, era o hospital, era o equipamento. Né? O cliente sempre foi um detalhe, e aqui não há nenhuma crítica implícita nisso que eu estou falando. Isso ficou assim por razões históricas, como a gente já viu em outros vídeos e como voltaremos a ver adiante. O fato é que não houve essa organização. O foco da saúde foi sempre um médico que presta um serviço, um prestador que presta algum serviço, o cliente vai embora e não tem um projeto anterior, nenhum projeto posterior. O cliente, quando sai de uma cirurgia, recebe alta, depois de ficar algum tempo, vai para casa e ninguém interage mais com ele, não tem o suporte. Nada disso aconteceu em saúde. Então, reparem como a saúde está um século atrasada. Um século, não é exagero. Tá? A ideia da saúde com base em valor surge, o centro dela, cuidado com base em valor, né? É a constatação de que um usuário, estou mostrando aqui, né? Onde eu estou passando o mouse, né? Alguém, um paciente, entra numa instituição ou começa a ser submetido a intervenções, dependendo do seu estado de saúde, e ele passa por vários especialistas ou por várias especialidades. Esses médicos,
às vezes não são só médicos, existem também fisioterapeutas, enfim, outros profissionais que estão envolvidos, mas são todos excelentes médicos, são todos excelentes prestadores, mas eles fazem cada um a sua coisa. O paciente anda horizontalmente, percorre os vários escaninhos de competência ali dentro, e esses médicos, esses prestadores, melhor dizendo, eles fazem muito bem o que tem que fazer, mas não há integração entre eles. Tá? Eles são organizados como as empresas do início do século XX eram organizadas. Cada um fazendo por funções, cada um executando as suas funções. Esta é uma das razões centrais pelas quais a saúde destrói valor. É impossível, como outras empresas descobriram há muito tempo, gerar valor para usuários dessa maneira. Por trajeto do paciente é horizontal, não é vertical. Então, as empresas mais vanguardistas em saúde já estão se organizando de maneira horizontal. Isso é, estão se organizando em times e não em funções integradas. Nós chamamos esses times de linhas de cuidado. Linha de cuidado é uma coleção de profissionais que trabalha integradamente, ou seja, um falando com o outro, um trocando informação com o outro, enquanto o paciente, um mesmo paciente, percorre cada um deles, ou cada um setor. Há informação, há compartilhamento de informação, há unidade, há, digamos assim, o entendimento de que o time é que é o importante e não o especialista. Coloquei aqui o símbolo do modelo que nós criamos, MACPAD, modelo para captura, processamento e análise de desfecho. Desfecho é aquilo que acontece com o paciente depois que ele percorre a linha toda. Tá? É o que acontece na qualidade de vida dele. É o resultado, na qualidade de vida dele, das intervenções dos vários especialistas, dos vários setores pelos quais ele passa. A filosofia central do nosso modelo é essa. Uma linha de cuidado produzirá sempre resultados melhores do que se não tivesse organizado em linha de cuidado, tivesse operando por função. Tá? Os mesmos profissionais que aqui produzem um desfecho X, os mesmíssimos, organizados em linhas de cuidado, eles produzirão desfechos melhores do que X, para a mesma condição médica. Esse é o teorema central do nosso modelo. Então, se você quer aprender a gerar bons desfechos, o primeiro passo é organizar em linha de cuidado. Tá? O nosso modelo exige isso, vou falar um pouquinho mais dele depois. Isso é o equivalente àquilo lá, aquela ideia do SBU. Uma linha de cuidado é uma unidade de negócio estratégica. O Michael Porter comenta em algum lugar, se não me engano, no livro dele, em que, como em saúde não fica muito bem, está falando em unidade de negócio e tal, ele, Michael Porter, criou o termo IPU, Integrated Practice Unit, unidade integrada de prática. A mesma coisa, exatamente o mesmo conceito. É só para evitar usar o termo business num processo de cuidado médico. Tá? Então, o nosso modelo, que eu vou falar um pouquinho mais depois sobre ele, a primeira coisa para uma organização de saúde querer afirmar que gera bons desfechos, é estar organizado em linhas de cuidado. Entre, digamos assim, uma linha de cuidado integrada, como tem que ser, e um processo de cuidado para a mesma condição médica, que tem vários especialistas muito bons, mas que não estão integrados em linhas de cuidado, o cuidado prestado pela linha integrada será sempre melhor em termos dos desfechos medidos. Esse é o nosso teorema, é a partir daí que a gente parte. Muito bem, essa lógica é uma lógica que já existe, como eu mostrei para vocês, há mais de um século, fora do mundo da saúde, que agora está chegando na saúde. Então, essa lógica de que o valor mora numa cadeia, né? E essa ideia da cadeia, né? Ele vem antes da linha de cuidado. Alguém tem que conceber o serviço. Então, imagina, linha de cuidado em saúde é o que mesmo? É a organização do cuidado para as várias condições médicas que existem. Organização do cuidado em times.
tá? Que envolvem especialistas, envolvem médicos, não médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, enfermagem, essencial sempre, tá? Que tem que se entender, tem que se ver como time. Então, o que nós produzimos foi um conjunto de diretrizes muito concretas, na verdade são 50 diretrizes, que uma organização deve seguir se pretende ir para o mercado e falar que os seus desfechos são bons. Mandar auditar e divulgar. Só que ele, antes de fazer isso, ele tem que cumprir certos pré-requisitos. Ele tem que mostrar que concebeu o produto, que o produto, isso é, concebeu a linha de cuidado, que os médicos ou os prestadores da linha estão conscientes que tem que trabalhar integradamente, são treinados para isso, que tem processos de comunicação para isso, que tem protocolos para isso, que tem sistema de informação para isso, e blá, blá, blá. São 50 itens. Isso é, se eu estou interessado em bons resultados para o paciente, eu não começo medindo o resultado que eu estou obtendo em organizações desintegradas. Eu trato primeiro de me preparar, organizar minhas SBUs, meus IPUs, né, minhas linhas de cuidado, treinar a turma, estabelecer processos variados de comunicação, de relacionamento, de feedback, medir o desfecho, óbvio. Mas a aferição do desfecho, que é feita direto com o paciente, ela é um item que tem que ser considerado num processo que é um processo de ganho de capacidade, de amadurecimento. Esse é o espírito do nosso modelo, tá? Então eu tenho que conceber, tenho que projetar, obviamente tenho que entregar o cuidado, se é uma cirurgia, uma intervenção, o que for, e tenho que acompanhar depois, eu tenho que dar suporte ao cliente depois. É a mesma história que existe em qualquer outro setor. O que eu quero aqui é que vocês notem isso não é diferente. Valor é um conceito universal, ele não é proprietário da área da saúde. Só que os outros setores descobriram isso muito cedo, porque senão eles saíam do mercado, se eles não se organizassem da maneira que eu falei. A saúde não precisou fazer isso e funcionou bem, enquanto a complexidade do mundo da saúde não aumentava como aumentou. Milhões de especialidades, conhecimentos novos sobre doenças, efeitos que não existiam antes, que passaram a ser detectados. O paciente é submetido a um tipo de tratamento que gera algum efeito colateral e ele precisa, então, ter outros especialistas cuidando dele, e não mais aquele especialista único que era a referência no passado. Vocês entendem essa lógica, né? Então, é exatamente isso que a gente está falando, tá? A linha de cuidado opera nesses dois elos aqui, produzir e dar suporte, mas ela tem que ser concebida por alguém, ela tem que ter liderança, ela tem que ter sistema de informação, ela tem que ser mapeada. E, em suma, são aqueles 50 processos que eu falei. Esse modelo é um modelo que avalia a maturidade de uma organização à medida que ela evolui na sua identidade de linha de cuidado. Tá? É muito difícil você encontrar uma organização que possa, num primeiro momento, sair medindo desfecho, como a organização está montada hoje, como um hospital, uma clínica, enfim, e os desfechos serem bons. Até porque a gente não tem com que comparar quando a gente fala bom em relação a quê. Mas nota, lembra, uma organização que esteja operando no conceito de linha de cuidado integrada produzirá sempre desfechos melhores do que uma que não esteja. Se tudo for igual. Claro, as pessoas têm que ser competentes, tem que ter processo, tudo isso sendo igual. Igualzinho. Quem estiver organizado em linha de cuidado produzirá melhores desfechos. Essa é a ideia. Eu quero convidar vocês para aprofundar isso. Como é que a gente faz na prática para que organizações que estão aí há décadas, né, que não estão estruturadas em linhas de cuidado, elas comecem a aprender a fazer isso e cheguem ao ponto de poder se certificar. Na nossa experiência que nós temos acumulado até agora com o MACPAD,
a gente nota que muitas startups que já são linhas de cuidado, por exemplo, especializadas em diabetes, especializadas em idosos, né? Idosos frágeis, são linhas de cuidado já. Essas, como tem pouca memória a preservar, são novas, elas já estão mais próximas de obterem um grau de, digamos assim, de certificação, segundo o nosso modelo, do que empresas estabelecidas há muitos anos. A gente conhece o hospital, por exemplo, os hospitais não são organizados em linhas de cuidado. Quem tenta fazer isso tem dificuldades, porque é muito difícil você selecionar profissionais, dar a eles identidade de time, treiná-los, remunerá-los pelos resultados do time, essencialmente, não apenas por aquilo que eles fazem, pelo que eles fazem, mas sim pelos resultados que obtêm, e é um grande desafio. Mas não é impossível, e várias organizações brasileiras, sem contar as estrangeiras, estão evoluindo bem nessa direção. Então eu quero convidar vocês para um curso que eu vou dar, nós vamos explorar esse assunto em 6 aulas, 2 horas cada aula, a partir do dia 17 de maio de 2022, tá? Eu estou colocando aí um link no qual você acha todas as informações sobre esse curso. Nós vamos explorar os detalhes de tudo isso aí que eu falei. Como é que faz, como é que monta um projeto piloto, quais são as 50 práticas que tem que estar, a gente tem que prestar atenção nelas. Não vai dar para começar fazendo todas elas, mas é necessário que uma fração dessas práticas que o modelo identifica esteja no lugar para poder garantir um processo de aprendizado. Vai ser muito bacana. Eu conto com vocês lá. Mais uma vez, eu lembro a vocês, inscrevam-se no canal, marquem o sininho, tá? O que nós estamos falando aqui é sobre esse curso, mcpad.com.br, macpad.com.br/curso. Eu aguardo vocês lá. Um grande abraço, até a próxima.